Que trouxeram dados aí importantíssimos, né, e informações também muito importantes para esse nosso debate que continua neste momento, com a coordenação do doutor Eduardo Macário, que é membro da comissão consultiva do Fórum CCNTs, ele é especialista, mestre em saúde pública e doutor em epidemiologia, e ele ocupou aí diferentes cargos já no Ministério da Saúde, incluindo diretor do Departamento de Análises em Saúde e Vigilância de Doenças crônicas não transmissíveis, né, na Secretaria de Vigilância da Saúde do Ministério, onde ele também foi secretário de Vigilância. E ele atualmente está na Secretaria Estadual da Saúde de Santa Catarina, né, também alocado pelo Ministério da Saúde. E o debate que ele vai conduzir, vou convidar também todos que participaram do primeiro painel a participar desse debate, né, e também os membros do Ministério da Saúde que estão presentes aqui acompanhando, né, do CGCAM, que vão poder contribuir nesse debate, com o seguinte tema: como unir esforços e reunir setores para avanços consistentes e melhores resultados no controle dos principais tipos de câncer em mulheres. Muito obrigado, Eduardo, por aceitar mais uma vez o nosso convite para essa condução. Obrigado, Marco, pelo convite. Eu queria, em primeiro lugar, parabenizar todos e todas as apresentadoras. Acho que foi um debate, a gente tem subsídios para um debate muito rico, né, de diferentes informações que foram colocadas. Tem um ponto que eu acho que é fundamental nessa nossa discussão. Aliás, antes da gente começar, eu gostaria não só de convidar todos os palestrantes, como também convidar o Eduardo David Gomes de Souza, que é do Comitê Técnico de Avaliação das Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo, membro da Conitec, representando a SAES, e também a Aline Leal Gonçalves, que é assessora técnica da Coordenação de Prevenção do Câncer da SAES, do Ministério da Saúde, também para participarem do debate, de forma complementar à doutora Suiane. Bom, então nós tivemos várias informações e eu vou tentar aqui moderar e tentar dar um certo a organização em relação a tudo aquilo que foi dito. Eu acho que os desafios são grandes, nós temos muitas ferramentas, principalmente num país como esse. Nós temos um país que tem uma diversidade muito grande, desde centros urbanos com alto grau de urbanização e de acesso à tecnologia, como também regiões ribeirinhas em que as pessoas têm dificuldade aos cuidados mínimos de saúde. E acho que o primeiro ponto que a gente precisa estar conversando é em relação aos dados. Dentro do que foi colocado aqui das perguntas, uma pergunta me chamou bastante atenção e foi direcionada ao Dr. Carlos Janube, mas eu abro para todos. Existe uma certa dúvida em relação aos dados, às informações que são levantadas, principalmente em relação às estimativas que são produzidas pelos diferentes órgãos pelo câncer, em relação aos dados que são observados na vida real. A pergunta que se faz aqui uma vez que as decisões baseadas em dados ainda são desafiadoras nesses cenários, e como existe essa dúvida, essa diferença, há alguma, não só por parte do Ministério da Saúde, uma política, mas principalmente em relação aos pesquisadores, formas da gente ter dados mais fidedignos e assertivos para que a gente possa realmente avaliar o impacto das intervenções e monitorar a situação do câncer no Brasil? Eu passo essa pergunta primeiro para o Dr. Carlos e a doutora Núbia, mas todos vocês estão abertos a estarem falando em relação a esse tema. Doutor Carlos, você gostaria de começar? Sim, posso começar assim. Bem, o trabalho que o meu último slide apresentava é exatamente a procura sobre dados das nossas pacientes, né? Não só dados de números, de quantos pacientes temos, mas qual foi a experiência delas. A gente precisa tentar entender essa navegação, como a doutora Alessandra falou, ela é muito importante para a gente, para entender todos os desafios em todos os momentos. Eu acho que a procura por dados, termos dados, passa por valorizar esses dados. A gente tem que dar valor a isso. Tá? A gente tem que pôr um valor para isso. Os centros oncológicos precisam ser financiados baseado naquilo que ele entrega, de dados e de tratamento e de assistência a esses pacientes. A gente precisa encarar isso de frente e não ficar esperando que as pessoas passem a dar, por iniciativa própria, valor a esses dados. A gente tem que financiar baseado naquilo que os centros entregam
E é por isso que eu defendo muito os centros especializados, aqueles que vão ter capacidade de integrar melhor prevenção e tratamento, aí eles vão entregar um tratamento especializado e uma assistência para o paciente melhor. Então, se a gente valorizar isso junto com os dados, a gente vai conseguir ter informações e conseguir aplicar o nosso financiamento mais naquilo que mais interessa para os pacientes, para elas terem uma melhor experiência. Né? A gente não pode deixar uma paciente com câncer de ovário esperar 7 meses para um tratamento. E no estudo que a gente fez aqui no hospital, 25% das pacientes demoraram mais de 7 meses para poder ter um tratamento de câncer de ovário. Né? É por isso que a letalidade é tão alta. A gente não pode aceitar isso. Dr. Carlos, obrigado. E acho que a doutora Núbia também tinha colocado questões relacionadas à saúde digital, né? A toda a tecnologia que está envolvida, que pode acompanhar e fazer todo esse acompanhamento da jornada do paciente. E aí eu complemento a pergunta para a doutora Núbia, que além da questão do financiamento e da priorização que tem que ser dada em relação aos centros que coletam essas informações, como é que a iniciativa privada vê, você como representa uma grande área, principalmente na questão da tecnologia, observa e de que forma pode contribuir para o debate em relação à melhora na qualidade da informação? Obrigada, Eduardo. Complementando, acho que a fala do Carlos, hoje a gente vê primeiro uma volumetria muito grande de dados, mas sem esse valor. Eu acho que essa questão que ele trouxe é importante. E quando a gente tenta colocar esses dados na linha do tempo, em especial quando a gente fala da jornada tanto do câncer de mama como do câncer de colo de útero, em tese a gente tem bases relativamente bem instaladas, né? O Siscam vem desde aí de 2013, né, com uma adesão razoável dos estados e dos unidades federativas e respectivos municípios, mas quando a gente coloca na linha do tempo, é o que eu costumo falar, e eu acho que esse é o ponto que o Carlos está levantando, às vezes os dados não conversam, né? E é cruel quando você não vê que os dados estão se conversando. Se conversando do quê? Eu tenho uma incidência, que é uma estimativa feita pelo INCA agora aí de forma trienal, né? Vale por triênio. Depois eu venho para uma base, por exemplo, do câncer de mama, através de uma mamografia mapeando os BIRADs 4 e 5. Depois eu vou para um histopatológico e vou para um número de APACs, de pacientes novos em tratamento. E quando você coloca isso na linha do tempo, os números não conversam, tem algum gap, né? E por isso vem a importância realmente de, nem que seja, e eu acho que também eu não aposto mais em projetos megalomaníacos, eu aposto em projetos que tenham eficácia e possam ser reproduzíveis. Então, assim, se a gente começar do início, aonde estão essas pacientes e como está o problema de rastreamento no local e fazer com que este local obedecendo às homogeneidades para resolver o problema, não resolver, mas tentar trazer comparáveis do ponto de vista da desigualdade, a gente tem que homogeneizar os nossos municípios, né? E os critérios hoje de população e mesmo os critérios de região de saúde, eles não trazem essa homogeneidade. A gente sabe que tem essas disparidades. Então, começar projetos simples, aonde a gente valoriza esse dado e com desempenho, que eu acho que é um outro ponto importante, né? Assim, como é que eu dou valor ao dado? Medindo desempenho, resultado, efetividade, né? E trazer os dados clínicos para a discussão. A gente sabe, infelizmente, e não é um demérito, né? É o que temos, eu também costumo colocar isso, os nossos dados ainda têm um viés financeiro muito forte, né? Então, a gente acaba não trazendo os marcadores clínicos para a discussão, e isso acaba impactando na análise do contexto. Então, eu estou tendo oportunidade também em outro fórum de discutir doenças raras, onde essa questão dos marcadores clínicos são fundamentais na discussão, e no câncer também, né? Hoje a gente está falando de terapia genética, e a gente não tem acesso ao dado para ser mais eficiente e otimizar esses recursos. Então, quando eu olho pela jornada, eu falei da importância da gente ter esses identificadores únicos, vamos escolher um grupo de pacientes, estudar essas pacientes e ver o quanto a gente consegue reproduzir isso. Mas começar, né? A gente tem que começar, né? E eu concordo que não dá mais para esperar, a gente tem que ter este movimento. E essa falha, e aí, Eduardo, você perguntou da iniciativa privada, eu vou dizer, a riqueza maior de dados está na iniciativa pública.
Porque, infelizmente, os dados privados, esses são mais trancados ainda, né? Se a gente reclama do dado público, o dado privado ele é mais trancado ainda. Só que a paciente depende se ela é do público ou do privado. A gente tem que olhar sobre a jornada, né? Perfeito, Nubia, muito obrigado. Esse tema é super importante. A gente poderia ficar aqui a tarde toda falando só sobre essa questão, mas a gente tem vários outros temas para serem abordados. Vamos para o segundo ponto, que é bem interessante. É um ponto mais relacionado à questão do PCDT. É uma pergunta para a Suiane, no caso para o Ministério da Saúde, mas ela é aberta para todos. Acho que ela incorpora porque ela junta diversos outros pontos relacionados. A pergunta é: a publicação do PCDT de mama foi um grande avanço, porém a definição do financiamento ainda está pendente. Ainda há previsão para essa definição? E em relação ao PCDT do câncer do ovário, o olaparib e o teste BRCA foram incorporados em outubro de 2024. Com isso, é esperada a publicação em abril de 2025. A política nacional do câncer ajudará a garantir esses prazos? Suiane, fique à vontade para responder. Eu vou aproveitar a presença do Eduardo aqui e vou passar a palavra para ele, já que esse assunto ele também está muito inteirado dentro da nossa coordenação, depois eu posso, de repente, complementar. Tá? Obrigado, Suiane. Eduardo aqui também, pelo Ministério da Saúde, tá bom? Obrigado pela oportunidade de poder estar compartilhando aqui alguns insights, né, da nossa coordenação geral sobre as perguntas que foram feitas, sobre as temáticas que foram pautadas aqui hoje, né? A gente agradece aí toda a organização do evento, aos demais painelistas também. E, sendo bem objetivo, perguntas muito importantes, tá, pessoal? O que a gente tem relativamente ao PCDT do câncer de mama, né, é o que Suiane e outros painelistas falaram também, né, dessa inovação no modelo que o Ministério da Saúde preconiza para o âmbito do SUS, o formato de acolhimento e cuidado, né, dessas pessoas no âmbito da oncologia, mudando um pouquinho os parâmetros e o escopo dessas recomendações, que agora passam a vincular a todos os serviços que atendem no âmbito do SUS um conjunto mínimo, né, de procedimentos e medicamentos que devem constar e devem ser ofertados por esses serviços da rede, né, de forma que a gente diminua essas iniquidades. E aí, nesse âmbito, a gente fez algumas inovações, algumas incorporações e algumas alterações no âmbito do documento, né? Esse documento, como vocês já sabem, ele foi publicado no mês de dezembro, com uma expectativa para no início deste ano a gente oportunizar o acesso, em especial, dessas novas tecnologias incorporadas, né? Suiane citou algumas, mas para ser mais específico, né, os inibidores de ciclina e o trastuzumab emtansina, que correspondem àquelas tecnologias de mais alto impacto financeiro para o sistema, né, são tecnologias muito caras. E a gente tem uma expectativa muito boa de que essas portarias que definem os procedimentos no âmbito da tabela do SUS, que vão oportunizar o ressarcimento, né, o pagamento para aqueles serviços da rede que tratarem as suas pacientes com esses medicamentos, eles já estão em vias de publicação de fato, né? O que acontece é que foi necessário esse prazo a mais para que o Ministério da Saúde pudesse conduzir novas rodadas de negociação com as empresas que detêm o registro dessas tecnologias no Brasil. De novo, são tecnologias muito caras para o sistema, um alto impacto financeiro orçamentário, né? Que o nosso orçamento não consegue absorver com tanta facilidade. Então, vocês têm acompanhado ao longo dos últimos meses, dos últimos 2 anos, né, as nossas tentativas para tentar fazer caber essas incorporações no orçamento da saúde. Então, esses meses a mais entre a publicação do PCDT e a nossa expectativa para, de fato, agora colocar esses procedimentos na tabela para que os serviços possam, de fato, dispensar esses tratamentos para suas pacientes, ele foi necessário, repito, mais uma vez, para que a gente conseguisse ótimas propostas de desconto de preços por parte desses fornecedores, dessas empresas farmacêuticas, né? Com relação ao PCDT do ovário, sim, a gente teve muito recentemente a incorporação do olaparib, né, como uma inovação importante para o tratamento dessas mulheres, e quando a gente tem alguma incorporação tecnológica no âmbito do SUS, né, por meio de recomendações favoráveis da Conitec, muitas das vezes, a gente condiciona a oferta, o acesso àquela nova tecnologia, a elaboração ou revisão de um protocolo, de um PCDT, né? Por vezes, esses prazos
que a lei nos impõe, nos coloca de 180 dias, não é um prazo suficiente para fazer esses documentos que são muito complexos, tá, pessoal? São documentos muito complexos que envolvem especialistas da sociedade que estão participando desse nosso evento aqui hoje, envolve também representantes de grupos, né, coletivos que representam pacientes, cuidadores, familiares. São processos muito complexos que vão na literatura científica mais especializada e de melhor qualidade possível, para a gente fazer aí, preconizar essas recomendações para o âmbito de todo o Sistema Único de Saúde, né? Então, não é exatamente a nossa CGCAM que coordena esse processo, mas são colegas da nossa Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, aqui do Ministério da Saúde, eles coordenam esse processo e a gente está nessa fase de levantamento das evidências científicas que vão suportar. Ficou mudo para mim aqui. Acho que ficou mudo no finalzinho, né, Carlos? Não só pedir para que vocês seguissem nos acompanhando nesse processo, né, que está nessa fase de levantamento das evidências, para que a gente consiga, com a contribuição pública aí, ter um documento que satisfaça todas as necessidades, né, desse público-alvo. Obrigado aí, Eduardo. Como é que instituições podem colaborar com o PCDT? É uma coisa aberta ou é só do Ministério? Só para eu entender. Carlos, a gente tem um processo interno, né, que é coordenado pelo DGITS, um departamento da SecTICS, que é a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, que eu mencionei para vocês. Eles coordenam internamente um processo, né, bastante sistematizado, com representantes desses diversos setores que eu falei para vocês, pacientes, especialistas, metodologistas, e tem uma fase interna. Nessa fase interna se elabora uma minuta de documento. A participação da sociedade ela está prevista após a primeira avaliação na Conitec, quando se abre para consulta pública, né? Então tem uma primeira avaliação desse documento, desse protocolo lá no âmbito da Conitec, né? Para quem não conhece, a nossa Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. E aí, quando essa né, primeira avaliação da Conitec resulta em uma aprovação, esse documento vai para consulta pública por 20 dias, e aí todo e qualquer cidadão pode participar contribuindo aquele texto que já foi produzido, né? Aí esse documento retorna para uma segunda reunião da Conitec com as contribuições por parte da sociedade que participou. Perfeito. Nós do Fórum sempre ficamos atentos quando tem uma publicação de uma consulta pública. Nesse caso, nós ficaremos bastante atentos em relação ao momento, justamente para que a gente possa, e os nossos colaboradores, fazer contribuições para a melhoria desses PCDTs. A gente já tem diversas iniciativas disso, e aí eu convido a todos, né, os que participaram do debate e outros conhecidos também, para ficarem também atentos e contribuírem na ocasião da consulta pública, porque sempre acaba sendo bastante importante e rico esse processo de participação por meio das consultas. Obrigado, Eduardo. Alguém mais gostaria de comentar sobre esse ponto relacionados aos PCDTs? Porque a gente tem mais uns 7, 8 minutos ainda, senão eu já passo para um outro tema que aí envolve prevenção, atenção primária, mas em relação aos PCDTs, alguém mais gostaria de fazer alguma contribuição? Não? Então, vamos para a próxima. Eduardo, só chamar a atenção para algo que a Suiane já trouxe na fala dela, né? Que também seria uma inovação na área dos nossos protocolos aí para o SUS, que seria um protocolo, um PCDT específico para o câncer de colo do útero, tá bom? Então, como a gente já reforçou aqui com as perguntas do Carlos e com que você acabou de reforçar, a gente espera muito em breve que esse documento ele passe, né, pelo rito da Conitec, e as contribuições advindas da sociedade civil, né, elas incrementam muito esse protocolo, como foi o caso do nosso PCDT de câncer de mama, né? As contribuições por parte da sociedade civil, de uma maneira geral, trouxeram vários aspectos importantes para esse documento. Então, reforço o que você acabou de colocar, que é o fato de que vocês têm a oportunidade de contribuir e que vocês sempre estejam né, acompanhando o site do Ministério da Saúde, da Conitec, para essas oportunidades, tá bom? Obrigado. Só posso, desculpa, Por Eduardo, só favor, fazer à uma vontade. pergunta para o Eduardo, né? É uma dúvida mesmo de desconhecimento, tá, Eduardo? Quando se fala da incorporação, óbvio, tem toda essa análise, como você colocou, né? Eu vejo alguns PCDTs, a profundidade que vocês chegam no ponto de vista de análise
de artigos científicos na esfera mundial. Com relação à parte de economia de saúde, vocês também fazem essa análise? Como você falou que, né, a gente está falando aí de medicamentos de alto custo, essas análises para avaliar do ponto de vista da incorporação versus sobrevida, essa paciente ser novamente uma paciente ativa na sociedade, voltando aí a ser economicamente ativa, a Conitec também leva isso em consideração nos seus estudos? Oi, Núbia, obrigado pela pergunta. Leva sim. Antes de responder mais objetivamente, é sempre importante a gente delinear as diferenças, tá, que a gente tem entre os PCDTs de Ministério da Saúde e as diretrizes de sociedade de especialistas, né? Então, diretriz de sociedade especialista, ela comporta basicamente tudo que as evidências corroboram ali do ponto de vista de tecnologia, de medicamento, que pode, né, tem um resultado muito bom esperado para aquele paciente. Protocolo de Ministério da Saúde já leva muito em conta esses aspectos da economia da saúde, né? Então, a gente traz para as recomendações que a gente faz do ponto de vista de incorporação tecnológica esse custo-benefício e essa comparação do ponto de vista de custo-efetividade, né? Que é os recursos a mais que eu tenho que investir em determinada tecnologia para eu ter um ano de vida ganho ajustado pela qualidade, né? Uma parametrização que a gente faz. Então, a gente leva em consideração a comparação com aquilo que está disponível hoje e com também os resultados indiretos para esse paciente, né? Obviamente que com o passar do tempo a gente vai aprimorando essas metodologias, né? Vai conseguindo outras formas, outros métodos para captar melhor o impacto na vida desse paciente do ponto de vista de ele voltar a se tornar economicamente ativo. Isso a gente está sempre passível para melhorar esses processos, mas na medida do possível a gente tenta levar adiante todas essas análises para fazer uma avaliação do ponto de vista econômico também, né, para o sistema. Perfeito, muito obrigado. Tem várias questões que são relacionadas à prevenção, ao acesso ao tratamento imediato, que são bastante desafiadoras. No Brasil, nós temos a lei de 60 dias, né? Ou seja, todo mundo tem que existir, pelo menos os nossos legisladores criaram esse mecanismo em que qualquer pessoa diagnosticada ela tem que ser com câncer, ela tem que iniciar o tratamento dentro do mínimo de 60 dias, porque a gente sabe que câncer é tempo dependente também, muitas vezes uma rapidez, uma agilidade, um acesso imediato a um tratamento de qualquer nível, ele é fundamental, mas ainda, até por conta da questão da dificuldade de informação, a gente ainda não consegue ainda fazer um rastreamento de se realmente a quantidade de pacientes que estão sendo diagnosticados, eles estão sendo tratados dentro desse prato. E isso depende necessariamente de uma rede ampla que possa estar fazendo esse diagnóstico precoce, esse acolhimento e o acesso imediato ao tratamento que, dependendo da região que você vive, você tem mais facilidade ou mais dificuldade para acessar serviços básicos e poder acompanhar a jornada do paciente. Isso ficou claro durante a fala de vários palestrantes e o outro ponto que surgiu foi em relação à questão do financiamento. Nós ainda temos sérios problemas de financiamento toda vez que a gente discute discutimos novos PCDTs, novas diretrizes, esse ponto do financiamento sempre é colocado, depois a gente conversa, a gente vê como é que faz isso, lógico que isso, até porque a complexidade é grande e o orçamento é curto, a gente acaba primeiro vamos discutir do ponto de vista técnico e depois a gente vê onde sai esse recurso. Também é um grande desafio. No geral, um ponto que eu achei fundamental que foi colocado pelo Rafael, que não está presente aí, é a questão do manejo multidisciplinar. Isso é fundamental. E aí vem a pergunta, eu acho que isso fica aberto para todos, a gente pode começar, lógico, com o Ministério da Saúde, mas eu gostaria também de ouvir a Alessandra, uma pena que a Angélica aí não está presente. Como é que a gente faz com que tudo isso que a gente discutiu aqui, que são questões de alto nível. Aqui nós tivemos discussões, apresentações de alto nível, até com alguns fatores que eu achei fundamental. Por exemplo, a gente não só discute câncer de colo de útero e câncer de mama. A Angélica trouxe, nós temos o câncer de colo retal, que é um problema de saúde pública sério e que a gente não tem para onde é que vai o paciente? Como é que a gente faz? A gente ainda tem várias dúvidas em relação a isso na ponta, mas que são assuntos que foram levantados aqui. Então, a gente começa nessa pergunta, e aí eu começo pelo Ministério.
Primeiro, como é que a gente faz com que tudo isso que foi discutido aqui chegue verdadeiramente na ponta, ou seja, em quem precisa? Qual o engajamento que a coordenação, que a SAES, que a superintendência, que a Secretaria de Atenção Especializada tem com a atenção primária, que é o local realmente onde acontecem as coisas, é a porta de entrada, é onde você tem as oportunidades para identificação precoce. Como é que se dá isso? Como é que se faz? O que vocês pensam em relação à capacitação, treinamento, financiamento, políticas voltadas para a prevenção, mas também para acolhimento, no geral? E eu acho que com essa pergunta a gente conclui, né? Eu abro, quem quiser se posicionar, fazer a sua última palavra, por favor, levanta a mãozinha, vai aqui no chat e já coloca que eu organizo a fila e a gente conclui esse debate, tá bom? Ministério, por favor. Eduardo, vou pegar a palavra agora do outro Eduardo. Eu achei excelente essa pergunta, né? Porque até para que vocês conheçam como é que é a nossa articulação com a atenção primária, né? E vou pegar 2 exemplos para colocar isso, né? Foi citado pela Suiane que foi elaborado no Plano Nacional de Eliminação de Câncer de Colo de Útero, e esse plano ele foi um plano construído com todas as secretarias do Ministério da Saúde. Por quê, né? Porque o entendimento de que o câncer de colo de útero ele perpassa, ele começa olhando a linha de cuidado na atenção primária com rastreamento, ele segue a necessidade da CEDIS, que é a Secretaria de Saúde Digital, de nos ajudar a navegar essa paciente. Ele passa pelo programa do PNI, pela própria vigilância, para que a gente faça a vigilância do HPV no Brasil, dos subtipos que a gente tem, e do percentual de vacinação nacional. Ele passa também pela perspectiva que foi colocada muito bem pela deputada Isa, que é a questão da comunicação, da necessidade de você se comunicar com essa paciente, com esse profissional de saúde, porque você vai mudar toda a perspectiva dentro do que a gente vem trazendo. Com o Plano Nacional de Eliminação de Colo de Útero, nós temos trabalhado com a SAPES justamente estratégias de capacitação do profissional de saúde, de capacitação do agente comunitário de saúde para conversar com essa mulher, para a gente conversar com eles, né? Como a atenção primária, com o gerente da atenção primária, né? E já estão previstos 3 projetos de capacitação de grande monte, né? Um deles tem previsto 25 mil pessoas na capacitação. Porque a gente entende exatamente isso. A questão da atenção primária, quanto o início, onde esse paciente ele vai ser orado. Então, a gente tem trabalhado, como a Luciane falou, na perspectiva do protocolo de autossuspeição. Quem vai ter acesso a esse protocolo de autossuspeição? É o profissional de atenção primária, que ao receber um paciente, ele vai ter toda a orientação para identificar os primeiros sinais e sintomas dos cânceres. E aqui a gente, óbvio, tem aí uma perspectiva mais dos cânceres assim, direcionados ao foco de mulher, mas o câncer de autossuspeição, ele olha todos os tipos de câncer, né? E ao nortear, elaborar um plano nacional de eliminação de câncer de colo do útero, no caso, ele norteia toda a linha de cuidado, identificando a prevenção da paciente, o rastreamento, a detecção precoce, navegar essa paciente, a propiciar para um tratamento mais adequado, e nisso há sinergia com o programa Mais Especialidades, que é um programa que é lançado pela SAES, que prevê a oferta de cuidados integrados, que é justamente isso. Vamos supor, no exemplo, eu pego um profissional que tem acesso ao nosso protocolo de autossuspeição. Ele suspeita que essa paciente tem câncer. Já existe no prontuário eletrônico do paciente no SUS um campo que ele pode direcionar essa paciente para o ACI. Então, aquele profissional de atenção primária, ele vai direcionar. Mas esse atendimento na UCI de investigação diagnóstica, ele está enquadrado no 30 dias para diagnóstico, para fechar essa investigação diagnóstica, e 60 dias para encaminhamento para início de tratamento. Ou seja, essa estratégia do PME está casada com a legislação que você trouxe. Então, são essas estratégias que a gente tem organizado de modo a sanar essa questão que, infelizmente, acontece, né? Do que foi apresentado, a Nina apresentou, né? O quanto tempo que a mulher demora para receber. Então, a estratégia atual é, dentro de cada linha de cuidado de câncer, seja do colo do útero, seja na mama, inserir essa mulher dentro das OCIs, que já existem OCIs para câncer de mama e câncer de
colo de útero, para que a gente agilize tanto essa investigação e, confirmado o caso de câncer, o tratamento dela. Agora, outro exemplo que eu quero falar, que a gente interage muito com a atenção primária e que a gente tem construído junto isso, é o programa de rastreamento de colo e reto, né, que foi colocado pela doutora Alessandra. A gente tem um GT instituído em portaria, que está trabalhando há um ano, pensando essa organização. Como é que vai ser isso? Como a doutora Alessandra falou, faço o quê? Manda a mulher para onde? Quais exames eu tenho que fazer? E essa orientação, ela perpassa toda a linha de cuidado e perpassa justamente a integração, não nossa no governo federal, mas dentro do município, dentro do estado, dessa interligação entre a atenção especializada e a atenção primária. Então, a gente tem trabalhado muito junto. Então, assim, tem sido um trabalho complexo, mas muito interessante, que tem gerado vários frutos concretos, né? Como esses projetos que já vão ter início de capacitação e que já estão aprovados só para início de capacitação em relação à mudança do rastreamento organizado no colo de útero e também da incorporação da nova tecnologia do teste molecular HPV. É isso, eu falo rápido, gente, mas Muito bem. Muito obrigado. Acho que é bem isso mesmo. A gente tem que enfrentar os desafios à altura do que eles se aparecem para todos nós. Não existem soluções fáceis, mas também não existem soluções impossíveis em relação ao câncer. Nós temos um país continental, diferentes realidades, e eu acho que a função do Ministério da Saúde, ele exerce um papel fundamental, mas também estados, municípios, sociedades civis, privadas, todo mundo, a gente tem que estar unido, né, para oferecer o que é de melhor para que a gente possa reduzir esses números tão terríveis de mortalidade, de incidência, de perdas relacionadas a cânceres que, na maioria das vezes, a gente já sabe, do ponto de vista clínico, do ponto de vista... já sabe como se lidar com isso. Mark, eu acho que nós temos menos de 5 minutos, já encerramos. Você não o seu rosto não apareceu aqui ainda, então eu vou deixar, enquanto você não aparece, eu vou deixar aberto quem quiser dar uma última contribuição, a Alessandra, a Nina, a Núbia, a Carlos, a própria, o Eduardo. Fica aberto aqui para vocês darem as suas últimas palavras para a gente passar para o debate. Maravilhoso, parabéns a todos. Eduardo, eu só queria complementar bem rapidinho que eu acho que iniciativas como essa que a gente está fazendo aqui hoje, né, unindo tanto o governo como sociedade médica, sociedade civil, os próprios profissionais da saúde, e todo mundo entendendo, né, quais são os principais desafios e trabalhando para solucioná-los, já é meio caminho andado, já é muito importante, né, a gente apoiar as iniciativas já existentes, não é criar coisas novas, a gente vai ter um desafio aí enorme pela frente, né, na implementação da nova política de controle e prevenção do câncer, que é complexa, é bem completa, né, justamente por pegar toda essa parte da prevenção e controle ali, ou seja, a atenção básica, né, e a gente sabe, como eu já comentei na minha primeira fala, que a gente tem realidades muito diferentes, não só de acesso a serviços de saúde, mas também diferenças culturais, né? Diferenças geográficas que fazem toda a diferença, né? Quando essas pessoas, no caso aqui das mulheres, né? As nossas cidadãs vão procurar ali ter uma maior adesão aos programas de rastreamento, enfim. Então, a gente olhar, né, todo mundo junto para todos esses aspectos já é muito importante. E gostaria de reforçar aqui, né, o nosso compromisso sempre de ser um ator se colocando num lugar de colaboração e não para fazer ações isoladas. Tá? Muito obrigada de novo pelo espaço. A gente se coloca realmente à disposição de todo mundo aí nos seus trabalhos e seguimos sempre juntos.
Temos mais um minuto. Alguém gostaria de fazer alguma contribuição final? Somente agradecer a oportunidade. Eu aprendi muito aqui hoje, entendi. A gente sabe que o sistema público de saúde ele é complexo e aqui é bom que a gente reveja essa complexidade de tempos em tempos e o quanto o desafio ele é gigante mesmo num país como o nosso. E me colocar à disposição no que for necessário da minha parte para contribuir, eu estou à disposição, podem me procurar, vai ser um prazer continuar ajudando vocês. Obrigada. Obrigado, Alessandra. Então, para a gente fechar agora, só primeiro agradecer a todos os palestrantes, dizer que foi um desafio coordenar, porque, assim, quando o Mark me convidou para coordenar esse debate, eu olhei a programação e falei, dá uns 5 seminários. Ele juntou 5 seminários num só e deu 5 minutos para o pessoal falar. Não é fácil. Eu acho que isso pode, esse primeiro seminário, esse primeiro fórum, ele pode ser o grande mobilizador de outras questões. A gente precisa fazer uma só específica para câncer de colo de útero, outro só específico para câncer de colo de mama, abordando a questão do câncer de colo retal, sobre o olhar feminino também. Eu acho que é importante, porque muitas vezes a gente foca no geral, e aí tem coisas específicas. A gente não conseguiu aprofundar tudo aqui, e acho que esse tema merece. A gente está em março, é o mês da mulher, a gente foi bastante oportuno, mas eu acho que pode ser o começo. E, novamente, eu reforço, convido a todos para participarem. No momento de lançamento dos PCDTs, a gente vai divulgar e colaborem, sejam críticos em relação, porque essa é a visão de especialistas, do Ministério, mas muitas vezes a gente tem uma vivência, vocês têm uma vivência na ponta, nos seus consultórios e na sociedade, até conversando com um cidadão que possa auxiliar bastante na elaboração de uma política que é altamente necessária e que pode ser bastante efetiva em termos de salvar vidas.